para cima do Palmeiras na largada das oitavas de final da Copa do Brasil. O repeteco do jogo da última segunda-feira que deixou muitas lições, né? Muitas perspectivas até para o jogo de hoje. E parecia que a partida de hoje teria mais ou menos o desenho da partida da segunda-feira, porque o São Paulo foi superior em todo o primeiro tempo, abriu o placar e com o gol do mesmo jogador, né? Teve mais essa coincidência, o gol marcado pelo Patrick. Só que o segundo tempo foi bem diferente na comparação com a segunda-feira passada, né, Jean? É isso aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho que o começo do jogo foi muito parecido, de fato, com o São Paulo se impondo ali no ataque, né, marcando muito alto, tirando o espaço do Palmeiras, que não conseguia sair jogando. E a gente falou muito das dificuldades que o Palmeiras teve no primeiro jogo, pela ausência desse aí, o Marcos Rocha. E nós estamos vendo a única chance, a única chegada do Palmeiras no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo em que só o São Paulo atacou, que só o São Paulo pressionou, ao contrário do que tinha acontecido, né, na segunda-feira. Porque na segunda o São Paulo faz o gol e a partir do momento que o São Paulo faz o gol, o Palmeiras começa a atacar, o Palmeiras começa a pressionar. Não que o São Paulo tenha se retraído tanto ainda no primeiro tempo do jogo de segunda-feira. Isso aconteceu sim no segundo tempo. E aí acho que assim, é meio que indiscutível que as lições do que aconteceu na segunda serviram para que o São Paulo se comportasse de uma outra maneira, né? Apesar de ter o Palmeiras do outro lado, um Palmeiras hoje até mais completo do que o Palmeiras que jogou na segunda-feira, o São Paulo não se intimidou. O segundo tempo, na verdade, foi um segundo tempo com muito pouco futebol, né? Verdade. A gente teve muito jogador no chão, muita briguinha, muita queda, muita reclamação e pouco futebol. Fato é que, ao contrário do que aconteceu na segunda-feira, o Palmeiras termina o jogo sem sequer uma finalização na direção do gol. Nenhuma finalização na direção do gol deu o Palmeiras. As finalizações que a gente está vendo foram como essa aí do Scarpa, foram para fora. E o São Paulo acho que mereceu a vitória. Evidentemente, 1-0 é um placar que está longe de garantir. Eu acho que até mesmo longe de colocar o São Paulo como favorito para a vaga nas quartas de final. Eu acho que nem favorito o São Paulo é às quartas. Mas o confronto vai muito, muito aberto aí para o jogo do Allianz Parque no meio de julho. 14 finalizações do São Paulo, sendo 4 no alvo, uma delas gol do Patrick, 6 finalizações do Palmeiras, nenhuma do alvo. Léo, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. E é louco porque, como o cenário era muito parecido, no intervalo do jogo, o torcedor do São Paulo estava até com medo de curtir, né? Com medo de pensar, cara, tá bom, mas segunda-feira também aconteceu assim, né? Vai que no final do jogo acontece de novo. Mas o fato é que a grande diferença foi o segundo tempo. O que me chamou muito a atenção hoje foi assim, a entrega à disposição, que é o mínimo requisito, mas a execução da pressão do São Paulo. Porque o São Paulo, muitas vezes, no primeiro tempo, pressionava com 6. Né? E isso engrandece, por exemplo, a atuação do Gabriel Neves, que talvez a melhor dele com a camisa do São Paulo, porque muita coisa podia estourar nele lá atrás, e ele, às vezes, percorrendo longas distâncias, saindo para dar bote, para dar cobertura, mas todo mundo executando o tempo inteiro, com intensidade e com pouco tempo de intervalo. Né? Então, o nível físico do São Paulo no primeiro tempo também me chamou bastante atenção. Né? O Patrick é um jogador que no começo do ano deixou muitas dúvidas nos primeiros jogos, hoje mais uma vez se destacou, mais uma vez balançou as redes, mais uma vez foi importante. E dessa vez o São Paulo teve, acho que o lado psicológico também. E acho que vale destacar os 11 do campo e os 38 mil da arquibancada, porque, assim, voltar 3 dias depois pro mesmo cenário, para tudo que aconteceu na segunda-feira ingresso mais caro. Com ingresso mais caro e assim, apoio incondicional, né? Do primeiro ao último minuto foi... Até o cara da camisa tava lá com a camisa nova. Tava todo mundo, assim, na pegada mesmo pra estar junto com o time. E nem sempre é óbvio no futebol isso, né? Depois de uma derrota tão traumática e tão triste pro torcedor do São Paulo como foi a de segunda-feira. E, claro, tem os dois lados, né? Me chamou muito a atenção o Palmeiras competir pouco, porque o Palmeiras pode não jogar bem normalmente. Não acontece, o Palmeiras normalmente joga bem, quase sempre bem. Mas nos jogos que o Palmeiras não joga tão bem, ele compete. Hoje ele não jogou bem e não competiu. Então, o que é? É físico, não conseguir igualar na vontade, o que eu duvido muito, porque não é a característica desse grupo, mas algo aconteceu que o Palmeiras não competiu. Então, é hora de tirar o pé, alguns jogadores descansarem, pensar em Libertadores semana que vem,
gerenciar o elenco, eu acho que isso chamou a atenção. Do mesmo jeito que o São Paulo deu uma excelente resposta, raras vezes a gente tem visto o Palmeiras competir tão pouco quanto foi hoje. Né? A gente passa horas aqui discutindo, deveria poupar, em que jogo vai poupar, quantos serão poupados, né? Falando dos diversos times envolvidos, os mais importantes envolvidos em tantas e tantas competições ao mesmo tempo. Uma coisa é certa, né, Paulo Calçade? O Abel é um dos que menos poupam. Isso tem acontecido. E a gente tem... olá, boa noite a todos. Os resultados, eles são tão grandes que isso a gente sempre nota. Olha, o Abel não está fazendo, mas a recuperação é boa. E isso estava aparecendo. E estava ganhando. Pela média de idade da equipe, pelo tempo de trabalho, por características individuais dos jogadores. Então, uma série de aspectos permitia ao Abel não mexer. E assim, as duas equipes foram basicamente com os mesmos times. Voltou o Zé Rafael, não jogou no outro, Rocha. Né? O Rocha, mas o São Paulo jogou o mesmo time, exatamente, mesma ideia, e o Palmeiras também. Parece que foi uma continuidade daquele jogo. E é engraçado, o torcedor de São Paulo saiu tão devastado do primeiro confronto que tudo de positivo que aconteceu ruiu nos últimos 5 minutos. Nada. Você vendo ali as manifestações, né, assim, de gente, você fala, os caras piraram. Então, aquilo foi encoberto. O jogo de hoje foi uma continuidade e que hoje mostra, porque o placar foi favorável, que não foi o São Paulo... o São Paulo jogou outro jogo completamente diferente de 3 dias atrás. Não foi. Foi a continuidade daquele jogo com placar favorável. E o Palmeiras, daqui a pouco o Data ESPN vai passar para a gente um dado bem legal, que a gente, durante o jogo, vai vendo, vai consultando, vai conversando com o Data ESPN, e aí você encontra números bem legais, que são números que mostram o que aconteceu. A gente não está projetando. O Palmeiras permitiu ao São Paulo mais do que outro, nos últimos 10 jogos, mais do que outro, qualquer adversário que o Palmeiras enfrentou, trocar passes e articular o jogo bem próximo da área do Everton. São Paulo, daqui a pouco a gente vai ver o número, e até o final do jogo, perto do final do jogo, era chocante. O São Paulo conseguiu isso, aí a gente pode discutir. É uma questão física, eu acho que é injusto com o São Paulo só atribuir a uma questão física a queda de rendimento do Palmeiras. Sem dúvida. Até porque esse time jogou segunda-feira também. Exatamente, também jogou. Também não é, aí a justiça com a análise com o jogo, não começar a observar isso no Palmeiras. E a gente vai saber internamente quem tem mais dados é o Palmeiras. Se ele começar a trocar, é porque ele entende que tem uma queda de rendimento. Mas é muito legal olhar o jogo por essa perspectiva, e acho que o São Paulino hoje vai entender melhor, embora não vá concordar, ele vai entender melhor o que aconteceu no final de semana. Foi o mesmo São Paulo. Cara, o Rogério saiu, o Rogério falou, não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Porque ele entendia isso. E hoje o placar foi favorável, então dá pra gente entender o domingo também. Concorda, Bri? Segunda. Concordo. Segunda-feira. Concordo. Mais uma vez, boa noite a todos, a você que nos assiste. Eu acho que os jogos do São Paulo e Palmeiras deixaram todos da temporada lições e cenários que, por enquanto, estão bem estabelecidos. Quando o São Paulo consegue pressionar a saída de bola e dificultar o Palmeiras fazer a transição, o São Paulo torna o jogo incômodo. Quando o Palmeiras empurra o São Paulo para o campo de defesa mesmo, não para dentro da área, o São Paulo não consegue segurar. Isso ficou claro no último jogo, ficou claro nas 2 finais do estadual. Hoje o São Paulo marcou muito bem a saída de bola. Aí eu vi gente dizendo, porque o São Paulo está mordido. Não, perfeito. Mas quando você pega um time que nem o Palmeiras, que está acostumado a jogar contra equipes que querem vencê-lo, porque é o atual bicampeão da Libertadores, é o time a ser batido, é o time mais bem treinado, o time mais elogiado por todos nós, todos os adversários entram mordidos. E aí, cabe a um time rodado como o Palmeiras, tecnicamente mais capaz que o time do São Paulo, conseguir tirar proveito do momento da equipe adversária, que talvez seja, às vezes, segurando um pouco mais a bola, esperando um erro, né? Se não consegue sair dessa marcação, e o Palmeiras não fez isso hoje. O São Paulo tornou o jogo no primeiro tempo muito desconfortável para o Palmeiras. A torcida do São Paulo, e aí explicar o porquê, eu conheço muito bem há bastante tempo e de perto, ela nesse período longo de jejum de títulos, de dor,
ela se tornou uma torcida mais fanática. Porque o São Paulino, que costumou ver o São Paulo ganhar, disputar títulos constantemente, com vários times, a máquina dos anos 80, o time do Cilinho da metade dos anos 80, o time do Tele Santana dos anos 90, era um torcedor que apoiava a equipe, sempre apoiou de cantar, mas a loucura, aquela coisa, vinha nos momentos muito decisivos ou nas grandes atuações da equipe. Hoje você vê o time de São Paulo jogando, às vezes jogos, por exemplo, no estadual, na primeira fase, sem tanto valor, e a torcida barulhenta. Hoje a torcida foi muito barulhenta. E o Palmeiras, quando é acuado pelo São Paulo, dá a essa torcida mais gasolina ainda para ela ser barulhenta, barulhenta, barulhenta. E hoje, no Morumbi, no primeiro tempo, o São Paulo fez, para mim, a sua melhor atuação em toda a temporada, levando em conta, obviamente, que ele enfrentou uma equipe muito forte, uma equipe muito perigosa, que podia achar um gol num contra-ataque, que acha um gol numa bola aérea. Esse gol podia ter um enorme impacto negativo no São Paulo, podia ter um impacto negativo até no ambiente do estádio. E o São Paulo, como disse o Tio na abertura, conseguiu evitar que o Palmeiras, em todo jogo, não finalizasse uma vez na direção do gol. Foram 2 finalizações do Palmeiras dentro da área contra 9 do São Paulo na partida inteira. Porque o São Paulo, no segundo tempo, quando não teve mais força para marcar no campo de ataque, o São Paulo conseguiu fazer uma marcação fora da grande área. O Palmeiras teve um pouco mais a bola no campo de frente, mas o São Paulo não foi empurrado para dentro da sua área, como aconteceu na última segunda-feira, como aconteceu na final do estadual, jogando no Allianz Parque, e é uma situação que o Rogério sabe que o São Paulo sucumbe. E é uma situação que o Rogério quis evitar na segunda-feira, apesar das críticas que a gente vê, o São Paulo recuou, o técnico do São Paulo recuar. Não mandou o São Paulo recuar. O Palmeiras empurrou o São Paulo. Por que o Palmeiras não conseguiu empurrar o São Paulo? Acho que vale a discussão no linha, vários jogadores já atuando abaixo, e para mim, como disse o Bertozzi, o São Paulo chegou antes em todas as divididas, chegou antes em todos os lances, o São Paulo estava mais inteiro no jogo. É óbvio que o time do Palmeiras não vai permitir que isso aconteça, mas hoje eu tive a impressão, não é certeza, é só uma impressão, que o Palmeiras achou que as coisas fossem acontecer em algum momento de maneira positiva para ele. E faltou ali o tom mais alto para que isso pudesse ter chance de acontecer na prática. E sabe o que é incrível, né, do resultado também? O Palmeiras quase não perde, são 4 derrotas no ano, 2 para o São Paulo. Esse quase é um bom 3. ponto, Léo. Na era Abel Ferreira, hoje o São Paulo ultrapassou o número de vitórias do Palmeiras, né? Estavam iguais em número de vitórias para cada lado e empates, e hoje o São Paulo ultrapassa o número de vitórias contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que fica claro que o São Paulo é um dos adversários que mais incomodam. O Birner usou um termo desconfortável, né? O São Paulo deixou o Palmeiras desconfortável no primeiro tempo, e eu acho que assim, no frigir dos ovos, olhando para o todo, é um dos adversários que mais deixam desconfortável o time do Abel Ferreira. E como todos são confrontos muito ricos taticamente, né? Cabe o elogio às estratégias que o Rogério pensa. Como disse o Futebol é dinâmico, né? Eu até li o seu brilhante post sobre atribuir tudo aos técnicos na segunda-feira. Porque é isso, é uma bola que entra, uma bola que não entra e tá tudo errado, tudo certo. E queira ou não, assim, o São Paulo tem apresentado argumentos contra esse Palmeiras, contra o qual poucos têm tido.